Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre as regras de derivação. Então, com base nos conceitos vistos em aulas passadas, nós entendemos que derivada é a taxa de variação de uma função e ela é definida a partir da ideia de limite, só que nós possuímos algumas regras, algumas propriedades que permitem facilitar o cálculo dessas derivadas. Então nós vamos usar nem sempre a definição a partir do limite para determinar a derivada de uma função. Nós vamos basicamente usar regras de derivação que são bem definidas, bem estabelecidas dentro do cálculo. Então, vamos de início começar com a regra do produto. Ou seja, quando eu tenho duas funções multiplicadas e eu quero determinar o valor dessa derivada dessa função, que é o resultado de um produto. Então vamos lá. A regra do produto basicamente é seguir uma fórmula. Como assim seguir uma fórmula? Basta eu aplicar adequadamente a fórmula dada aqui e eu consigo obter o valor da derivada de uma função. Então veja, a regra do produto fala o seguinte: se eu tiver o produto entre duas funções que eu estou chamando de f1 e f2 e eu quero determinar a derivada disso, eu vou pegar a derivada da primeira função, multiplicar pela primitiva da segunda, mais a derivada da segunda função multiplicada pela primitiva da primeira. Então, a regra do produto se baseia nisso. Derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a derivada da segunda função vezes a primeira função. Então, vamos fazer um exemplo para exercitar e memorizar essa fórmula. O exemplo aqui diz o seguinte: eu tenho uma função x² vezes e elevado a x, e eu quero determinar o valor dessa derivada. Então, eu vou distinguir, ou chamar, ou denotar partes dessa função. Então eu observo aqui que eu tenho um polinômio multiplicado por uma função exponencial. E eu atribuí nome a esses caras. Por exemplo, x² eu chamei de f1 e e elevado a x eu chamei de f2. Então aqui eu tenho a função f1 e a função f2. Para mim aplicar na minha fórmula aqui de regra do produto, eu preciso do quê? Eu preciso encontrar as derivadas f1 e f2. Então eu realizei os cálculos das derivadas aqui na frente. A derivada da função x², aplicando a regra do expoente, fica 2x. A derivada da função e elevado a x, usando o conceito da tabela, vai dar e elevado a x. Bom, vou juntar agora as primitivas com as derivadas e vou montar a regra do produto. Bom, montando a regra do produto, eu vou obter o quê? Simplesmente eu vou substituir no lugar das derivadas as funções na sua forma derivada e no lugar das primitivas as funções nas suas formas primitivas. Tá? Então veja, a derivada do f1 é 2x, tá aqui. A função f2 na forma primitiva é e elevado a x, tá aqui. A derivada da função f2 é e elevado a x, está aqui. E a primitiva da f1 é x², está aqui. Então, desenvolvendo aqui o produto, vai ficar como? 2x e na x vezes mais e na x vezes x². Se eu colocar o valor do e na x em evidência, olha, fica x² mais 2x multiplicado por e na x. É comum eu representar as derivadas ou os resultados na forma de fator comum em evidência. Então, o fator comum em evidência ali é e elevado a x. Então, eu posso representar ele multiplicando todo o resultado. Tá? Ou, se tiver alguma simplificação que dê para fazer, você pode fazer também no resultado. Sempre é interessante usar simplificações nos resultados. É comum as respostas dos livros aparecerem na forma simplificada. Bom, além da regra do produto, temos também a regra do quociente, que é quando eu tenho uma função dividida pela outra. Quando eu tenho essa situação da regra do quociente, eu vou aplicar a seguinte relação. A regra do quociente afirma o seguinte: derivada da primeira função vezes a segunda função menos a derivada da segunda função vezes a primeira função. Tudo isso dividido pela segunda função ao quadrado. Então, a regra do quociente diz o seguinte: eu vou subtrair o produto da derivada pela função e dividir isso daí pela segunda função ao quadrado. Essa segunda função ao quadrado nós temos que ter cuidado. Por quê?
Porque eu estou chamando de segunda função, no meu caso aqui, na minha notação, a função que está no denominador da função original. Então veja que essa função que fica no denominador aqui da derivada, também é a função que está no denominador da função original. Vamos fazer um exemplo para facilitar e memorizar essa fórmula do quociente. Aqui eu tenho uma função agora, cujo numerador vale 2x à quarta. E o denominador vale 4x mais 1. Então eu vou chamar de f1 o meu 2x à quarta e vou chamar de f2 o 4x mais 1. Então veja, eu tenho aqui o 2x à quarta como f1 e o 4x mais 1 como f2. Vou calcular as respectivas derivadas. Então eu tenho que a derivada do f1 vai dar 8x ao cubo. Eu vou descer o expoente, 4 vezes 2, 8, e 4 menos 1, 3. Está aqui a derivada do f1. Depois eu quero calcular a derivada do f2. Como 1 é constante, sua derivada dá 0, e a derivada do 4x vai dar 4. Agora só aplicar na regra do quociente. Então vai lá, vou aplicar nessa fórmula inteira. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, dividido pela segunda função ao quadrado. Então vamos lá. Derivada da primeira função, 8x ao cubo, vezes a primeira função na sua forma primitiva, 4x mais 1, menos 4, que é a derivada da segunda função, vezes a primeira na forma primitiva. Está aqui. Tudo isso dividido pela segunda função ao quadrado. Agora basta eu aplicar alguma regra de simplificação para obter o resultado dessa derivada. Simplesmente eu juntei os dois termos, certo? E representei o resultado da derivada. Há casos onde não há muita simplificação. O resultado realmente vai dar uma função ali com uma razão grande e não tem muito o que se fazer. É essa a resposta muitas vezes dos exercícios, né? Dependendo da situação. Bom, a resposta pode ser apresentada dessa maneira. Quando houver uma simplificação, significa interessante realizar. Por quê? Porque as respostas geralmente dos exercícios de livros didáticos são na forma simplificada. Quando der para simplificar, quando não der, você deixa na maneira que você encontrou a resposta. Uma terceira regra muito importante para a derivada é a regra da cadeia. O que significa a regra da cadeia? A regra da cadeia ela tem por objetivo o quê? Ela tem por objetivo encontrar uma fórmula que eu possa expressar a derivada de uma função, geralmente uma f de u de x, em termos das derivadas de f de x e u' de x. Ela possibilita diferenciar funções complicadas utilizando funções mais simples e tabeladas. Ou seja, às vezes eu vou ter uma função composta ali, com muitas variáveis e uma composta dentro da outra, e eu aplicar a regra da cadeia vai permitir com que eu calcule essa derivada da função de uma maneira mais simples, ou utilizando um recurso da tabela. Então, muitas vezes essas funções vão ser compostas aí para mim determinar usando a regra da cadeia. E é muito comum eu usar essa variável u para mim simplificar a função a qual eu estou querendo determinar. A forma que eu usei para representar aqui, para facilitar ou para formalizar a regra da cadeia, foi a seguinte forma. Tenta entender comigo. Eu tenho uma função que é composta por f de u de x. Isso significa que o f também depende de x, porque o f depende de u e o u depende de x. Então, logo, o f também depende de x. E eu quero calcular a derivada desse f. Então, eu vou dizer o seguinte, que a derivada do f de u de x vezes a derivada de u' de x. O que é comum a gente dizer o seguinte, que a derivada do f' de x vai ser dado pela derivada do u vezes a derivada da função interna, que a gente chama de u', de t. Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo de onde isso fica bem claro, essa função interna composta ali, para mim poder resolver aplicando a regra da cadeia. Veja, o exemplo que nós temos é o seguinte, uma função f de x, onde essa função é igual a raiz quadrada de x quadrado mais 2. Como que eu posso aplicar aí a derivação dessa função? Eu não tenho tabelado esse valor especificamente, então eu tenho que fazer uma mudança de variável. A gente fala, ou uma substituição de variável, na verdade.
O que é fazer essa substituição de variável? Eu vou transformar essa raiz com uma variável única. Como que eu posso fazer isso? Eu vou chamar todo esse cara que está aqui dentro da raiz de u. Então, u vai ser igual ao meu x² mais 2. Quando eu fizer isso, eu vou obter uma raiz quadrada de u. Aí eu digo o seguinte, derivar a raiz quadrada de x² mais 2 eu não sei, mas derivar a raiz quadrada de u eu sei, porque eu posso usar a regra do expoente de novo, né? Então veja, se eu fizer isso, eu estou discriminando que o f de u vai ser a raiz de u e u vai ser dado por x² mais 2. E aí fica fácil eu aplicar na regra da cadeia. A regra da cadeia diz que eu tenho a derivada de u e a derivada de u', e aí eu consigo montar a fórmula para a regra da cadeia. Antes disso, vamos só calcular aqui a derivada da f de u para chegar nesse resultado de 1 sobre 2 raiz quadrada de x² mais 2. Então vamos calcular aqui a derivada de uma raiz de u. O que eu faço para calcular isso? Eu faço u elevado a meio. Então, eu vou descer o meio, multiplicando, u vai estar elevado a menos meio. Como o valor do expoente é negativo, eu posso colocar ele no denominador. Isso vai ficar meio de u elevado a meio, que é a mesma coisa que meio raiz quadrada de u. Certo? Como o u vale x² mais 2, eu vou ter aqui x² mais 2. E aí eu obtenho exatamente esse resultado aqui. Certo? E é assim que eu determinei o valor da derivada da raiz de u, tomando a regra do expoente ali na derivada. Bom, entendemos como chego nesse resultado. Para chegar no resultado do u', basta eu derivar essa função. É mais fácil, né? Usando a regra do expoente, x², 2x. A derivada do 2 é 0, porque é uma função constante, não tem derivada, 0. Bom, basta eu unir agora esses dois resultados na regra da cadeia e eu consigo, então, determinar o valor da derivada do f' de x. Vamos lá? Bom, vamos aplicar a regra da cadeia então, já com os valores de f' de u calculado e u' calculado. Então aqui eu tenho o f' de u de x vezes u' de x. Essa derivada aqui já foi calculada, está aqui. E a derivada do u' foi calculada, está aqui, 2x. O que eu fiz? Simplifiquei esse 2 com esse. Ficou x dividido pela raiz quadrada de x² mais 2. Isso seria o resultado da derivada da função f' de x, né, que de início lá era aquela raiz quadrada de x² mais 2. A derivada dela vai dar x dividido pela raiz quadrada de x² mais 2. Então essa é a ideia da regra da cadeia. Quando eu tenho uma função composta, eu preciso fazer essa mudança de variável, eu chamo isso de u e consigo calcular essas derivadas de forma parcial, ou por partes ali, uma forma de representar aí a derivada da função composta. Interessante lembrar também que essas regras podem estar compostas, ou seja, eu posso ter a regra da cadeia junto com a regra do produto, junto com a regra do quociente, por exemplo. E aí o cálculo fica cada vez maior, né? Fica um pouco mais complicado de se calcular, mas é muito comum isso acontecer. Veja, nesse exemplo específico aqui, se eu fizer uma análise rápida, prévia dele, significa que eu tenho um produto, porque eu tenho uma função polinomial multiplicada aqui por uma função trigonométrica, e dentro da função trigonométrica eu tenho uma função composta de 2x mais 1. Então, esse é um caso específico onde eu vou usar o produto e também vou usar a regra da cadeia. Então, vamos ver esse exemplo para ver como vai ficar a derivada dessa função, x sendo de 2x mais 1. Bom, nesse exemplo nós vamos determinar a derivada de uma função usando a regra da cadeia e também a regra do produto, uma única derivada.
Então vamos lá. A derivada de primeira ordem, ou seja, a derivada primeira da função x seno de 2x mais 1. A primeira coisa que nós devemos fazer é determinar quem vai ser o nosso f1 e o nosso f2. Então o nosso f1, nós vamos chamar aqui a derivada polinomial. E a função trigonométrica nós chamamos de f2. E aqui estão suas respectivas derivadas. A função f1 é bem trivial, bem simples de fazer. A derivada de x vai dar 1. Está aqui a derivada do f1. Aí fica faltando quem? A derivada do f'2, ó, a derivada da função trigonométrica. Como que eu vou determinar a derivada dessa função trigonométrica? Uma vez que ela é composta. Para mim determinar o valor dessa derivada, eu vou precisar da regra da cadeia. Então aqui, olha, a regra da cadeia diz o seguinte: a derivada do seno de u vai ser seno linha de u vezes u linha de x. Onde u linha de x é a derivada vale 2. Por quê? Porque o meu u vale, na verdade, 2x mais 1. Então a derivada u' tem que valer 2. Certo? Utilizando a regra do expoente. Então, se u' vale 2, aplicando na regra da cadeia, eu vou ter 2 vezes o seno de 2x mais 1. Linha. Certo? 2x mais 1. Linha. Quem é o seno linha? O seno linha... Deixa eu voltar aqui. O seno linha, ele vai ser, na verdade... vou ter que fazer de novo porque tem um... Cortou aí? É porque vai ter um... Acho que vou ter que... Esse exemplo ele ficou com um erro ali do seno. Vamos começar nessa parte. Pode? Bom, então nós vamos ver nesse exemplo como que eu determino o valor de uma derivada de uma função utilizando a regra da cadeia e também utilizando a regra do produto. Uma vez que essa função é composta, então eu tenho um produto entre um polinômio e uma função trigonométrica, e essa função trigonométrica ela é composta ainda com um valor ali de um polinômio dentro do valor da função trigonométrica. Então veja, a nossa função dada é x seno de 2x mais 1. Então essa função ela é composta, porque aqui dentro da função seno eu tenho esse elemento aqui variável, né, que é um polinômio de primeiro grau. E aqui fora tem um polinômio multiplicando a função trigonométrica. Então eu separei aqui f1 igual a x, f2 igual a seno de 2x mais 1. A derivada do f1 é simples de determinar. Né? Basta derivar o x, usando a regra do expoente, vai dar 1. E a função f2? A função f2 eu vou ter que usar o quê? A regra da cadeia para me determinar ela. Então veja, se eu aplicar a regra da cadeia nessa função seno, eu vou ter o seguinte: a derivada da função seno de u vezes u' de x. U' de x é 2. Por quê? Porque o u, na verdade, ele vale 2x mais 1. Então, a derivada dele tem que ser o quê? 2. Eu vou derivar esse x aqui, especificamente. Então, a derivada da função f2 vai ser dado pela derivada da função u vezes a função de dentro, que é 2'u. Logo, então, a derivada vai ser 2, que é o u', vezes a derivada do seno de u. Pela tabela, a derivada do seno de uma função x é igual a uma função cosseno de x. Tá? Esse valor eu retiro da tabela de derivadas. Derivada da função seno é a função cosseno. Então, no caso aqui, eu só tenho um u aqui dentro, o u aqui dentro. E aí eu consigo encontrar o valor dessa derivada. 2 vezes cosseno de 2x mais 1. Agora eu vou aplicar esses resultados todos na regra do produto, que fala o seguinte:
bota a derivada da primeira função vezes a segunda função, derivada da segunda função vezes a primeira função. Então aqui na verdade eu tenho f1 linha, f2 primitiva, f2 linha, f1 primitiva. Então eu tenho a regra da cadeia aplicada aqui. Então eu calculo separadamente a derivada de f1 e a derivada de f2 e venho e monto a regra da cadeia aqui. Bom, as simplificações aqui não tem muito o que se fazer. Aqui é 2 cosseno de x, então vai ficar 2x cosseno de 2x, e aqui fica com seno de 2x mais 1. É a forma mais arbitrária que eu posso representar essa função. O que vale a pena chamar a atenção nesse exemplo é o fato de eu ter que usar a regra da cadeia e a regra do produto numa única derivada. Isso que eu quero que fique bem ilustrado para vocês. Entender que muitas vezes para derivar uma função eu vou precisar de mais de uma dessas regras. Isso poderia acontecer com a regra do quociente e a regra da cadeia. Isso poderia acontecer com a regra do produto e a regra do quociente. Por exemplo, eu posso ter no denominador de uma função um produto de funções. E aí, como que eu vou derivar a primeira função, que seria o numerador? Eu vou ter que usar a regra do produto ali para me derivar. E aí eu aplico a regra do quociente no geral e eu obtenho o valor da derivada da função. Então nem sempre vai ser um caso muito simples usando as regras de derivação. Eu tenho que prestar muita atenção na hora de executar esses cálculos e não errar nenhuma das variáveis e nenhuma das derivadas. E sempre vou ter que ter o quê? O auxílio de uma tabela de derivadas, até eu conseguir memorizar algumas derivadas básicas ali e facilitar o procedimento de cálculo. Vamos voltar então para a aula para dar continuação ao assunto. Bom, o assunto final é falar sobre as tabelas. Se você perceber, toda vez que a gente vai usar a derivada, tanto a regra da cadeia, do quociente e do produto, nós utilizamos as tabelas. Por quê? Porque muitas dessas derivadas nós não vamos aprender a calcular ela diretamente. Muitas delas vêm por definição ou pela definição legítima do limite da função, que não é o caso da nossa disciplina. A nossa disciplina visa o quê? Aplicar as regras de derivação e aplicar essas derivadas a conceitos úteis para nós do ponto de vista da engenharia. Por exemplo, se fosse numa graduação de matemática especificamente, talvez voltaria-se mais para a demonstração de teoremas. Nós vamos focar mais na aplicação das regras de derivação e das derivadas mesmo em si, em questão, para que ajudem vocês a entender algumas grandezas físicas que dependem dessas derivadas. E, consequentemente, nós temos que aprender também as integrais, que por base usam-se as derivadas, que vai acontecer como um processo inverso dessas derivadas, tá? Ou a matemática contrária das derivadas. Que isso também é um assunto para as nossas próximas aulas futuras, né? Espero que vocês tenham compreendido bem os conceitos fundamentais das regras de derivação. Aconselho que vocês façam a maior quantidade de exercícios possíveis, para que vocês consigam aprender de forma rápida a operar essas regras, tanto o quociente, produto, quanto a regra da cadeia, porque isso daí vai utilizar assim, muito ao longo da vida acadêmica, né? Então, até a próxima.